Eram assim que estavam as ruas de Lisboa no dia 25 de abril de 1974, o dia do triunfo da democracia sobre um regime ditatorial. Mas como é que exatamente aconteceu o 25 de abril? Tudo começou em 1928, 46 anos antes, quando António de Oliveira Salazar foi chamado por militares responsáveis da ditadura nacional de 1926 para ser Ministro das Finanças de Portugal. Salazar aceitou e de 1928 a 1932 este exerceu o cargo e equilibrou as dívidas do país com medidas duras que causaram descontentamento entre o povo, mas ajudaram a diminuição da dívida interna pública tanto como a externa do país. Em 1933, Salazar é chamado para ser Ministro do Conselho de Ministros, o que hoje em dia equivale ao Ministro da Assembleia da República, pelo Presidente da República da altura, Oscar Carmona. Salazar aceita o cargo e no mesmo ano cria uma nova Constituição para Portugal, conhecida também como a Constituição de 1933, fazendo assim Portugal entrar numa nova fase política chamada Estado Novo ou Ditadura Salazarista. Nesta Constituição, Salazar transfere os poderes executivos do Primeiro-Ministro para a sua posição, deixando assim o cargo de Primeiro-Ministro totalmente obsoleto, e decide deixar Oscar Carmona como Presidente da República por um tempo indefinido, que seria responsável pelo poder aprovativo do país e seria o maior alvo de críticas do povo até à criação da PIDE. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, Salazar decidiu criar a Polícia Internacional de Defesa do Estado, mais conhecida como PIDE. A função desta polícia era perseguir, prender e interrogar qualquer indivíduo que fosse visto como inimigo à ditadura salazarista, fazendo que o povo, além de viverem na miséria, tiraram-nos a liberdade de expressão, fazendo os anos seguintes em Portugal muito difíceis. Com o movimento de descolonização da Europa, começando pela invasão do governo indiano a Goa da Mão e Dio, territórios que haviam sido colonizados por Portugal desde 1510, Salazar, ao perceber que o povo das colónias africanas também desejavam a sua independência, decidiu impor-se, o que deu início à Guerra do Ultramar, ou Guerra Colonial. À medida que a guerra se prolongava, a dívida interna do país ia aumentando, resultando que o povo que pagasse cada vez mais impostos, ficando cada vez mais insatisfeito com as condições em que viviam. Não podendo se opor devido às leis de censura e da PIDE, o povo sentia-se impotente. Mas outro problema importante que Portugal sofreu durante a Guerra Colonial foi a falta de mão de obra. De 1961 até 1974, estima-se que durante a Guerra Colonial foram mobilizados cerca de 800 mil jovens portugueses, com cerca de 15 mil mortos e 30 mil soldados incapacitados. Até que, em 1963, as Forças Armadas Portuguesas decidiram que algo teria de ser feito. Por esta altura, mais de 150 mil soldados portugueses combatiam simultaneamente na guerra, sendo que os que faltavam mostravam diversas dificuldades na integração da vida civil. Então, após a demissão dos generais António de Spínola e Costa Gomes, estes são os principais propulsionadores do movimento clandestino dos futuros capitães de Abril. Após estas reuniões clandestinas que duraram cerca de um ano, no dia 24 de abril de 1974, às 10h55 da noite, é transmitida a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, um dos dois sinais previamente combinados pelo Movimento das Forças Armadas, ou MFA, sinal que resultaria da criação do posto de comando do Movimento da Revolução no quartel da Pontinha, comandado pelo general Otelo de Saraiva de Carvalho. Após estar tudo pronto, os soldados esperaram, até que à meia-noite e 20 do dia 25 de abril de 1974, quando a canção Grande La Vila Morena de Zeca Afonso é transmitida, dá-se início ao golpe de Estado e marca o início de todos os movimentos militares de diversos grupos. A unidade comandada pelo capitão Salgueiro Maia foi a base para o sucesso do golpe de Estado. Esta tinha como objetivo a ocupação da região do Território Base e, simultaneamente, no cerco do substituto de Salazar, Marcelo Caetano, que, ao final do dia, se rende, fazendo com que a operação fosse um sucesso. Nenhum dos grupos militares teve algum problema, tendo sido assim uma revolução pacífica, fazendo com que a certa altura uma vendedora de flores começasse a distribuir cravos. Os soldados enfiavam o pé do seu cravo no cano da espingarda e os civis punham a flor ao peito, criando assim o significado da Revolução dos Cravos. Após este movimento, Portugal voltou a ser um regime democrático, onde todos eram e são até o dia de hoje capazes de expressar os seus ideais políticos, sem qualquer consequência por não concordarem com o método de governação do país, sem terem de se preocupar com a PIDE ou com a censura. Também, após o 25 de Abril, deu-se por fim a Guerra Colonial, e milhares de soldados portugueses puderam regressar ao seu país e para as suas famílias. E, por fim, o principal impulsionador da Revolução, António de Spínola, foi eleito como Presidente da República provisoriamente, tendo tido um grande impacto na Constituição de 1977, que dura até hoje, Constituição que tirou o país oficialmente sobre o domínio do Estado Novo e de tudo o que o mesmo transmitia. E assim, foi o 25 de Abril.